apenas impostos limitados sobre empresas que, em grande parte, incidem sobre bancos e consórcios petrolíferos para garantir o financiamento do Estado em questão. Assim, esses países isentos de impostos, ou melhor, pequenas ilhas, são frequentemente centros financeiros offshore ou países maiores ricos em petróleo. No primeiro caso, você pode pensar em países sem imposto de renda, como as Bahamas, as Ilhas Caimã ou Mônaco, por exemplo. No segundo caso, países como Brunei, Catar ou Emirados Árabes Unidos funcionam como paraísos fiscais. Em qualquer caso, você não pode esquecer que a ausência de impostos diretos não significa que não existam impostos em absoluto. Não é como se esses fossem países que não cobram impostos. Geralmente há um imposto sobre valor agregado. Em muitos casos, existem tarifas de importação muito altas, que também aumentam consideravelmente o custo de vida nos países em questão. Além disso, pode ser bastante difícil emigrar para esses lugares. Se você não tem o azar de ser enviado para o deserto como um funcionário público, em geral você precisa investir grandes quantias para obter acesso à residência. Em suma, embora a qualidade de vida seja bastante alta, as diferenças culturais entre os países islâmicos ricos em petróleo e o tamanho pequeno dos estados insulares é um fator frequentemente decisivo para a permanência de longo prazo. Qual o melhor sistema tributário no mundo para qual emigrar? Então, qual país possui o melhor sistema tributário? Depende de cada um e de suas preferências. Se a intenção final é ver sem pagar impostos, empregados procurando por empregos em empresas locais podem apenas optar por países que são totalmente isentos. Mas isso é bastante difícil porque as empresas raramente enviam seus empregados para paraísos fiscais insulares. Além disso, poucas pessoas querem viver e trabalhar nos estados hot oil. Já para empreendedores e freelancers que não estão presos a um lugar, que é todo o assunto do vídeo, né? Boa parte do assunto do vídeo é justamente falando sobre essa questão. Então, o primeiro vídeo é muito falando sobre isso. E vocês podem ver que existem várias estruturas para beneficiar empresas e pessoas físicas. E com cada vez mais pessoas trabalhando, não tendo necessidade de estar presencialmente no lugar, trabalhando como freelancers, empreendedores, nós temos aí várias outras possibilidades e isso gera um movimento mundial de dificuldade por parte dos estados de tributar os seus residentes, ou aqueles que eram residentes, né? E freelancers que não estão presos a um lugar, há muitas outras possibilidades. Independente do sistema tributário específico, é importante lembrar que imposto não é o único fator relevante. Em alguns casos, vale mais a pena pagar entre 1 a 20% de imposto em troca de um custo de vida menor e ou uma qualidade de vida maior. Então, é óbvio que tudo tem que ser pesado na balança, né? Você pode, às vezes, dependendo de quanto você ganha, eu pago aqui um imposto de 30% e no outro lugar eu pago um imposto de 0%. Só que o custo de vida no outro lugar onde você paga 0%, às vezes é o dobro do lugar onde você paga 30%. Então, acaba valendo a pena pagar esses 30%. Dependendo do quanto você ganha, né? Então, se a pessoa não ganha tanto assim, vale a pena pagar os 30%. Se a pessoa ganha milhões de dólares por ano, aí, muitas vezes, vale a pena ela ir para o lugar com custo de vida mais caro, onde ela vai pagar 0% ou um valor menor. Mas também, às vezes, o lugar que paga 0% é ali, vamos dizer, o Catar ou os Emirados Árabes Unidos, e não é um lugar que ela gosta tanto assim, ela prefere ir ali para Andorra, por exemplo, e pagar talvez 15%, que não é um valor tão baixo, mas também não é um valor tão alto, ou então ir para algum outro lugar, então em algum desses regimes aí que nós vimos anteriormente, pagar uma tributação baixa, uma tributação não 0, mas talvez 5, talvez 7%, enfim, e vai morar ali em um país com um clima e com uma infraestrutura europeia ou algo muito próximo disso. Se você quiser saber como e para onde emigrar para ver uma vida mais livre, confira nossa enciclopédia para viver. É claro, se quiser alavancar a sua carreira e arranjar um emprego bem pago no primeiro mundo, agende uma consultoria. Então tá, recapitulando, muito bem. Então pessoal, agora nós sabemos aí todos os regimes tributários. E tem outro site que eu queria mostrar para vocês que é muito bacana, que é esse site aqui, ó, o Numbeo. Porque as pessoas são um pouco desonestas, às vezes, quando elas viajam, e delas gostam de ficar inflando muitas coisas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o custo de vida, nós temos o custo de aluguel, nós temos
o custo de vida mais aluguel. Nós temos o custo com supermercado, o custo com restaurante e o custo de compras locais. Então, vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo. Ele vai dar um ranking aqui pra gente, ó, 32 de custo de vida. Se eu colocar aqui com o aluguel também, vai dar, custo de vida de 24 mais ou menos, né? Se eu pegar e jogar aqui Miami, por exemplo, 71. Então, custo de vida com aluguel mais do que o dobro de São Paulo em Miami. Nova York, um custo de vida aí umas 3 vezes e meia maior do que São Paulo. Aí, se nós formos agora para Lisboa, por exemplo, já é um custo de vida um pouco menor do que o dobro, uns 90% maior do que São Paulo. Aí, se nós formos para a Suíça, por exemplo, né, vamos aqui para Zurique, já é um custo de vida aí umas 3 vezes maior do que São Paulo. Londres já é também umas 3 vezes aí quase, mas tem lugares, por exemplo, na Inglaterra que são mais baratos. Então aqui mais ao norte já é 41, que é um custo de vida aí quase 2 vezes maior do que São Paulo. Vamos ver aqui, por exemplo, Dubai também, né? 54, então 2 vezes e meia o custo de vida de São Paulo, levando em conta o aluguel. Singapura, então bem mais caro aqui também. Sydney, umas 2 vezes e meia aí mais ou menos. Vamos ver Tóquio, quase 2 vezes, mais de 2 vezes Seul, né? E podemos comparar até dentro do Brasil, né? Então Fortaleza é 18, Recife 17, temos aqui 19, quase 20 Porto Alegre, Buenos Aires 25, Paraguai 17, então Paraguai, via de regra, é barato, Panamá 36, vamos ver aqui a Jamaica 40, temos aqui também Santo Domingo 30, muito bem, aí Havaí geralmente é caro, 73, ok. Isso com aluguel, então nós temos aqui só aluguel, por exemplo. Então nós temos nos Estados Unidos, Canadá, onde o aluguel é bem caro, Singapura, aqui Hong Kong também é caro, Sydney é caro, temos aqui também Dubai é caro, onde mais? Suíça também que é caro, Londres, Holanda, Luxemburgo, Paris, Dublin também é razoavelmente caro. Aí nós temos o preço de supermercado. Então não muda tanto assim, os lugares caros e os lugares baratos. Em certos lugares, por exemplo aqui, né, Dubai deu uma certa diminuída, já não é um custo tão alto, ó, se for ver só o custo do supermercado. Isso quer dizer que o custo de aluguel é caro em Dubai, mas o custo de você ir no supermercado já não é tão mais caro assim comparado a outros lugares, né? Na Suíça já o custo para você comer é muito caro, mas em Londres, aqui na Holanda, Paris, o custo para comer, para fazer supermercado não é tão caro assim. Nos Estados Unidos e Canadá já é um pouco mais caro. E aqui no Brasil, né, na América Latina, via de regra, é bem barato, na África é bem barato, aqui também na Índia é barato, né, no Sudeste Asiático aqui é barato, aqui também no Leste Europeu é bem barato o custo para você se alimentar, para você, o valor que você vai gastar em um supermercado. Aí nós temos aqui o preço de restaurantes, então é mais ou menos parecido, lugares mais caros, lugares mais baratos. Então Suíça aqui muito caro, aqui também é mais caro. Temos aqui também o poder de compra local, ou seja, isso leva em conta qual que é o custo das coisas e o quanto você ganha. E aí nós temos uma inversão nesse mapa. Por quê? O americano gasta mais? É mais caro do que o Brasil, por exemplo? Sim, os Estados Unidos é mais caro do que o Brasil. Só que o americano ganha muito mais do que o brasileiro. Então, para o americano, eles têm um poder de compra muito grande. O canadense tem um poder de compra também grande. Um pouco menor do que o americano, mas um poder de compra grande. Agora, o Brasil fica caro. Ah, não, porque o Brasil ele é 2 vezes mais barato do que os Estados Unidos, 3 vezes mais barato que os Estados Unidos. Ok, só que o americano ganha 7 vezes mais do que o brasileiro. Então, para o americano, fica barato. E o Brasil, para o brasileiro, que ganha muito pouco, o Brasil fica caro.
Então, esse é um problema, né? Ó, Montevidéu, Santiago já fica laranjinha, fica um pouquinho melhor. O Brasil já fica um laranja aí puxando para um vermelho. Então, Fortaleza, que é um lugar barato, mas como quem mora no Ceará acaba ganhando muito pouco, a cidade acaba sendo cara, mesmo assim. Aí aqui também, né, acaba sendo caro. Aqui também, um laranjinha. Caracas acaba sendo caro. Mesmo Caracas sendo barato, acaba sendo caro porque o venezuelano ganha quase nada. Vamos ver aqui Europa, né? Então, Islândia aqui, mais interessante. Ó, aqui apesar de ser caro, é barato para quem ganha em euros ou em libras aqui na Inglaterra. Já aqui Portugal já não é tão barato, porque o português ganha pouco. Itália já não é tão barato quanto é, por exemplo, a Suíça para o suíço, porque o italiano gasta menos do que o suíço, mas ganha bem menos do que o suíço. Aqui os países nórdicos é barato para quem ganha nesses países, para quem trabalha nesses países. Aí aqui no Oriente Médio, os lugares são baratos, porque o pessoal lá também ganha bem. Na Índia é um país muito barato e as pessoas ganham pouco. Só que, como é muito barato, acaba compensando as pessoas ganharem pouco. Singapura também já é mais barato. Aqui na China é barato, as pessoas não ganham tanto assim, mas o custo de vida também não é tão alto assim. E Austrália, que também, para quem trabalha na Nova Zelândia ou na Austrália, é barato. E aqui na África, via de regra, é caro, mesmo as pessoas tendo um custo de vida baixo, as pessoas também ganham muito pouco, com exceção aqui da África, onde elas ganham um pouco mais, conseguem ganhar um pouco mais, e o custo de vida também é barato, então acaba sendo interessante. E daí, indo aqui para finalizar de novo com o custo de vida, então nós vemos lugares aqui, como São Paulo, que tem aí 32. Vamos voltar aqui, Miami. Ó, então é 2,5 vezes o custo de Miami comparado a São Paulo. Suíça é extremamente caro, né? Um dos mais caros do mundo, aqui 107. Acho que até acima de Nova York, inclusive. Nova York é... Opa, cliquei errado aqui. Nova York é 100. Nova York é 100 e Zurique é 107, 97, 104, 104, 102. Então, Suíça realmente é um lugar muito caro para a pessoa que não é suíça e que não ganha em franco suíço. Londres, 80. Então, o custo de vida aí umas 2,5 vezes maior do que São Paulo. Aqui, Egito, vamos ver, né? Cairo, 19. Então, no Egito, o custo de vida bem menor do que São Paulo. Uns 30% menor, mais ou menos, né? Aqui no Oriente Médio, temos um custo de vida um pouco maior que São Paulo. Em Israel, um pouco maior que São Paulo. Vamos ver aqui no Catar, um pouco maior que São Paulo, uns 50% maior, 60%, 70% maior. Vamos ver aqui Abu Dhabi, 53%. Então, o custo de vida aí também uns 50%, 70% maior. Emirados Árabes, Dubai, um custo de vida uns 80%, quase 90% maior comparado a São Paulo. Aí aqui nós temos Índia, custo de vida barato, e aqui um custo de vida também um pouquinho maior. É legal, pessoal, a gente ver esses dados, porque as pessoas, às vezes, como eu falei anteriormente, elas não são muito sinceras quando elas fazem certas viagens, então elas gostam de fazer propaganda e de ir em algum lugar, às vezes vão em uma cafeteria onde tem pessoas tocando violino no fundo e teto folhado a ouro, e elas falam, ai gente, eu vim aqui e gastei R$ 80 em um cappuccino na cafeteria no lugar XYZ. Então, as pessoas gostam muitas vezes de Dubai, né, que tem muitos lugares luxuosos e vão nesses lugares e querem comparar muitas vezes com a padoca da esquina de São Paulo ou com a padoca da esquina de outro lugar. E sim, o custo de vida é mais caro, né? Então nós podemos ver ali que o custo de vida é basicamente o dobro. E em outros lugares o custo de vida é o triplo. Então Suíça ali é quase 4 vezes maior. Mas você tem vários lugares onde, por exemplo, Portugal, onde o custo de vida é 50%, 60% maior. Espanha aí também, que é 50%, 60% maior comparado a São Paulo. Então você vai gastar em São Paulo, talvez, tomando um café ali na esquina e comendo mais um pão de queijo, digamos, R$ 20. E nesses lugares você vai gastar R$ 30. Então, não é algo tão absurdo quanto algumas pessoas gostam de colocar, né? Então, você tem que analisar banana com banana, maçã com maçã. Que nem muitas vezes a pessoa vai lá
e compara o aluguel de um lugar, seja em Dubai, seja em Londres, seja na Suíça, às vezes num lugar maravilhoso, na melhor região da cidade, diz, não, porque o aluguel aqui é 50 mil reais por mês. Olha que absurdo, porque lá na minha casa eu gasto 4 mil reais de aluguel. É impossível viver num lugar como esse, tem que ganhar muito dinheiro. Só que às vezes a pessoa mora numa casa nada a ver, numa periferia da cidade, enquanto ela mostra ali às vezes a melhor casa, o melhor apartamento, na melhor região da cidade e quer comparar uma coisa com a outra. E você tem também lugares aqui no Brasil, por exemplo, você tem lugares em São Paulo, você tem lugares no Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil, onde você tem aluguéis extremamente caros, onde você vai também pagar 20, 30, 40, 50, 60 mil reais de aluguel por mês, justamente pela infraestrutura, pela localização, pela vista, pela região que você está comprando, pelo empreendimento que você está comprando, seja um apartamento, seja uma casa. E aí a pessoa não faz essa comparação, né? Ela não pega o melhor lugar de São Paulo e compara com o melhor lugar, um dos melhores lugares de Dubai. Ela pega às vezes ali um apartamentinho na periferia de São Paulo e compara ali com um apartamentinho na melhor região de Dubai, ou na melhor região de Londres, ou na melhor região de Miami e diz, ó, tá vendo? O custo de vida aqui é muito mais caro. Mas ela não está sendo sincera nessa comparação. Mesma coisa às vezes comida, né? Então ela quer comparar o boteco da esquina, que ela come ali por 30 reais, e daí vai num restaurante muito bom, um restaurante renomado no centro de Nova York, diz, ah, não, porque aqui eu gastei 300 reais para pedir um pratinho. Ok, mas você não está comparando banana com banana, você está comparando uma coisa bem pior com uma coisa bem melhor. Não estou dizendo que Nova York não vai ser mais caro, só que se você comparar um restaurante maravilhoso em São Paulo e um restaurante maravilhoso em Nova York, talvez o restaurante de Nova York vai ser o dobro do de São Paulo, talvez vai ser 50% maior que o de São Paulo, talvez pode ser até mais que isso. Mas essa diferença não vai ser tão absurda quanto as pessoas muitas vezes gostam de colocar quando elas começam a falar do custo de vida fora do país. E outra coisa também, pessoal, é que esses lugares, por mais que tenham um custo de vida caro, então vamos ver aqui o Oriente Médio, né? Ou então até algumas ilhas aqui que não tem custo de vida barato, e também aqui outros lugares que são meio que paraísos fiscais, né? Singapura, Hong Kong, enfim. Ah, o custo de vida é 2 vezes, 3 vezes maior. Ok, só que em muitos desses lugares você vai pagar quase zero de imposto. Se você é uma pessoa assalariada que não ganha tanto, isso não vai ser vantagem para você, porque você depende daquele emprego e você não consegue simplesmente colocar um mochila nas costas e sair do país. Mas se você tem um CNPJ, se você é um empreendedor, se você é um freelancer, se você tem investimentos no mercado financeiro também, por exemplo, e dependendo da quantia que você gera, você tem um custo de vida 50% maior, 2 vezes maior, muitas vezes, é nada. É um ótimo negócio, porque você vai conseguir reduzir muitas vezes a sua tributação de 40, ou 35, ou 30, ou 25, para muitas vezes zero, ou para 5%, ou para 10%, enfim, para um valor bem mais baixo. E você vai conseguir compensar muitas vezes esse aumento que você vai ter no seu custo de vida. Então imagina alguém que ganha aí $1 milhão por ano e paga lá 300 mil dólares de tributo. E ela consegue reduzir esse tributo para 50 mil dólares, por exemplo. Opa, então ela vai ter 250 mil dólares a mais todos os anos para ela gastar com ela ou então com o negócio dela. E aí ela morar em um lugar onde o custo de vida é 2 vezes maior, acaba sendo um negócio maravilhoso. Bem, pessoal, então nós estamos vivendo essa mudança de paradigma na economia mundial. Esses países aqui, eles querem cada vez tributar mais, via de regra, né? Mas eles também têm certos regimes especiais, como Malta, como Cyprus, como Liechtenstein, como Andorra, como Portugal já teve para certas condições, como Irlanda, como nós vimos ali anteriormente. Alguns países aqui também do leste europeu têm uma tributação interessante. Então perceba que existe essa vontade de tributar cada vez mais, mas as pessoas têm cada vez mais opções para fugir dessa tributação. E mesmo esses países onde a tributação é muito alta, eles acabam criando regimes especiais para tentar atrair talentos, atrair empresas, atrair pessoas que vão morar naquele país, que vão acabar contribuindo de alguma forma para o governo, o estado daquele país, né? Então vão pagar algum nível de imposto,
Às vezes não tão um imposto de renda, ou um imposto sobre o ganho de capital, ou um imposto sobre a sua empresa, mas eles vão sim contratar pessoas, seja para viver naquele país, então vão contratar ali toda uma estrutura, vão adquirir imóveis, vão investir naquele país, ou então vão contratar pessoas realmente para trabalhar dentro de um CNPJ que vai oferecer produtos ou vai oferecer serviços também. Então, o país deixa de ganhar por um lado, mas ganha infinitamente mais por outro lado. Que na verdade não é nem que o país deixa de ganhar, porque se o país simplesmente for lá e colocar um tributo muito alto, as pessoas nem vão ir para aquele país. Mas à medida que ele cria programas especiais para atrair essas pessoas, aí essas pessoas vão para aquele país e conseguem fazer aquele país crescer, progredir, contratam pessoas, consomem dentro daquele país e fazem com que aquele país e a população daquele país enriqueça. Se esses países não fizerem esse tipo de programas, as pessoas, em primeiro lugar, nem vão para esses países e esses países vão ficando cada vez mais pobres, mais atrasados. E aí eles começam a entrar numa espiral de, muitas vezes, querer aumentar mais a tributação, porque vem muitos cérebros e muito capital e muitas pessoas saindo do país, indo para países onde essa tributação é mais interessante e onde existem mais oportunidades. Aí com isso a receita cai, eles aumentam a tributação, aí mais pessoas vão embora do país, aí eles aumentam a tributação, aí mais pessoas vão embora desse país, e aí você gera um ciclo onde o país se enterra cada vez mais, onde ele começa a cavar cada vez mais fundo esse buraco e começa a empobrecer cada vez mais. Então, isso é só para mostrar que, pessoal, apesar de nós termos essa situação no Brasil, aonde, e não só no Brasil, né, em vários países, aonde o governo quer cada vez mais recurso, existe um freio que vem acontecendo também, uma força contrária que vem acontecendo no mundo e vem gerando uma pressão para a diminuição desses tributos. E os países podem ceder essa pressão e começarem com isso a serem muito beneficiados e enriquecerem, ou eles podem continuar indo nessa rota de cavar o buraco cada vez mais fundo e com isso se enterrarem cada vez mais. E quem ganha nessa história toda são as pessoas que se aproveitam dessas estruturas internacionais, essas estruturas como offshore, como trusts, ou então que aproveitam dessas residências, desses regimes de tributação que nós temos ao redor do mundo e utilizam esses regimes para serem menos roubados pelos parasitas do Estado, tá certo? Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.